Bom dia, alunos! Esta é uma aula de revisão da matéria de literatura do primeiro bimestre para os alunos que estão se preparando para fazer a prova de recuperação. Tá? Vocês se lembram que a primeira matéria que nós vimos foi sobre a discussão o que é literatura, né? A literatura, diferente das outras disciplinas que vocês estudam, ela não é uma ciência, ela é uma arte. Ela é um instrumento de comunicação, de expressão do ser humano. Existem outras artes, o cinema, a música, a arquitetura, a pintura, né? Todas essas artes são usadas pelo homem para se expressar. Então, a literatura também é uma dessas artes e o homem se expressa através da palavra. Existem maneiras de se diferenciar um texto literário de um texto que não é literatura. A primeira maneira eu já expus no primeiro slide. O emissor, ele expõe a sua visão de mundo, expõe o que ele está sentindo para o receptor. Diferente de um texto não literário, que ele compartilha apenas informações que podem ser registradas por qualquer um de maneira igual. A segunda diferença é linguagem subjetiva, parte de dentro para fora. Eu vejo, eu tenho uma experiência e eu macero, vivo essa experiência e ponho para fora, expresso essa experiência de uma maneira única, minha. Diferente do texto não literário, que vai usar uma linguagem objetiva, clara, que todo mundo possa entender. O texto literário valoriza a estética e a musicalidade. É o caso do poema, né, que é escrito em trovas, com rima, com musicalidade, e diferente do texto não literário, que ele vai prezar pela coerência, palavras que não têm duplo sentido. O texto literário é voltado para o eu. Eu expresso o que eu vejo do mundo, a minha visão de mundo, o meu sentimento. E o texto não literário é voltado para o nós. Eu dou uma informação que abranja, né, o interesse de todos. E, por último, o texto literário é plurissignificativo. Por quê? Porque eu vejo as coisas de uma maneira, eu conto, eu expresso isso, mas a pessoa que está lendo o meu texto pode dar outro significado para esta expressão. Tá? Então, ele interpreta diferente porque ele tem uma visão de mundo diferente. Diferente do texto não literário. Se eu der uma notícia, essa notícia tem que ser compreendida e provada por todos como uma coisa única, uma informação única. Para se estudar literatura, a literatura a gente sabe que conta a história do homem. Então, essa história ela é dividida em períodos. Então, a literatura também, para o estudo da literatura, ela foi dividida em períodos. E o primeiro período que a gente estuda de literatura é o trovadorismo, que começou a ser sistematizado na Idade Medieval, Idade Média, do século V até o século XIV. O que estava acontecendo? É muito importante, todas as vezes que a gente for estudar uma escola literária, saber o contexto histórico, as coisas que aconteceram naquela época que marcaram a vida do homem e ele vai se expressar sobre esses acontecimentos. A crise econômica e política do Império Romano que caiu, e aí veio os primeiros feudos, criando um sistema de governo chamado feudalismo, que era o senhor feudal com os seus vassalos, substituindo as relações escravistas que havia anteriormente na época dos impérios. A economia de subsistência a gente chama de autoinsuficiência porque os vassalos tinham dentro do feudo os seus pedaços de terra e eles produziam para o senhor feudal, então eles tinham apenas o necessário para subsistir, não tinham condições de ter além do que o senhor feudal dava a eles. A ordem social, acabei de falar, suzerano ou a mesma coisa, senhor feudal, e os seus vassalos, que eram os seus dependentes. Quem tinha o controle político, cultural, educacional e religioso e social da época era a Igreja Católica, a principal instituição daquela época. O modo como a literatura do trovadorismo se expressa é bem atípico, porque é uma literatura quase 100% oral.
a igreja, ela mantinha o controle sobre a educação e a cultura naquela época. Só o clero e os senhores feudais é que podiam, os nobres, é que podiam estudar. As escolas eram administradas pela igreja, então quase ninguém tinha acesso. Então as pessoas não sabiam ler e escrever, e a literatura era passada oralmente de família para família, de comunidade. A prosa ela é representada pelas novelas de cavalaria, em que os cavaleiros que guardavam o reino em suas andanças, né, às ordens do rei, contavam as suas experiências e repassavam os códigos morais. E a poesia eram as cantigas, né, cantadas e faziam uma analogia ao amor cortês. O homem adorava e respeitava a mulher, assim como os vassalos respeitavam e obedeciam o senhor feudal. A cultura era bem popular porque eles se manifestavam de acordo com os acontecimentos do seu cotidiano, as colheitas, os casamentos, era só dessa maneira bem mais simplificada. Para representar as novelas de cavalaria, nós lemos o Dom Quixote de la Mancha. Lembram? Nós falamos dos cavaleiros, como que era a história, como que eles eram considerados heróis para proteger os mais pobres, as mulheres. Em relação às cantigas, nós vamos ver que elas eram divididas em dois tipos, as lírico-amorosas e as satíricas. As lírico-amorosas, por sua vez, eram divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo, e as satíricas divididas em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Vamos ver o que significa cada uma delas. As cantigas lírico-amorosas, como o próprio nome já diz, elas vão representar os jogos amorosos, a vida sentimental das pessoas, né? Então, tem três coisas importantes que a gente precisa saber. Nessa representação desse sentimento entre o homem e a mulher, ele vai ser sempre o homem submisso à mulher. A mulher está sempre distante, às vezes ela é casada ou ela mora muito longe e sempre este homem, esse amado, vai ter que recorrer a um cupido, né? Por quê? Para mandar um recado. Às vezes a mulher é casada ou às vezes a mulher mora muito longe, então ele se vale de um cupido para intermediar essa relação. É a expressão do amor cortês, porque sempre o homem vai atrás da mulher, ele que corteja, que namora, que paquera a mulher. E os trovadores, eles eram como os transmissores de uma nova maneira de encarar a realidade, porque eles estavam inaugurando uma maneira de se expressar diferente do que havia na época. Então, os trovadores são muito, por isso que chama trovadorismo, porque através dessas cantigas para expressar amor, eles vão começar a expressar outras coisas que são as satíricas daqui a pouco. Então, eles começam a ser os blogueiros da época, né? Os youtubers. Eles é que vão começar a direcionar o pensamento das pessoas nas comunidades. Começa com as cantigas lírico-amorosas. Elas dividem em duas. Cantigas de amor é o melhor de todos. É o homem se dirigindo à mulher, paquerando a mulher, cortejando a mulher, sendo submisso e se declarando a ela. E as cantigas de amigo é aquele homem que foi rejeitado ou que a mulher nem sabe que ele é apaixonado. Então, ele finge que está fazendo um poema de amigo, mas na verdade este amigo é uma voz feminina por trás. O eu do poema é feminino, mas isso não significa que o trovador seja uma mulher. Trata-se de uma simulação, pois o sofrimento amoroso é vivenciado pelo feminino. Eles achavam que era a mulher que sofria muito por causa do amado e não o homem. Então, toda vez que um homem estava sofrendo por uma mulher, ele se fingia de mulher e escrevia um poema como se fosse para um amigo. As cantigas satíricas, o que é uma sátira? É querer fazer uma crítica a alguém usando o humor. Então, eu já não vou chegando assim, já falando a crítica, então eu vou usar de humor. Elas tiveram grande aceitação
E elas tiveram uma função social, igual eu disse anteriormente. Eles começaram falando de amor, mas logo começaram a tocar nos assuntos de interesse da comunidade, assuntos políticos, assuntos em relação à igreja. E, no fundo, essas cantigas eram para fazer uma crítica. Abordavam o relaxamento e abuso das leis, defendiam a moralidade dos costumes, criticavam a política e expunham desavença entre personalidades. A de escárnio, ela promove uma crítica indireta, sem colocar o nome da pessoa, do político, do vizinho, da mulher, e faz uma ironia, apenas uma graça, né? Faz uma piadinha. A segunda, a de maldizer, ela é muito mais pesada. Ela faz crítica explícita, ela fala pesado o problema, ela cita os nomes e às vezes ela é tão exagerada que ela pode usar palavrão, injúria, né, ofensas diretas. Então, essa é a diferença entre as duas. Vocês vão rever os slides que eu dei no primeiro bimestre, que estão lá no site da escola, e vão olhar os textos ou pesquisar na internet as cantigas, né, para vocês fazerem a prova. E também vão rever um resumo do Don Quixote, porque eu vou colocar uma questão também na avaliação sobre o Don Quixote, tá bom? Qualquer dúvida a gente vai tirar nas aulas do Zoom, vão escrevendo as dúvidas e nós vamos tirar nas aulas. Tchau, um abraço.